Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje estou novamente com mais uma mulher aqui. Graças a Deus esse número de mulheres está aumentando nesse podcast e hoje eu tô com a Lari, uma amiga muito querida que eu conheci também na Vodevil. Gente, só trago pessoas que eu conheci desde o ano passado pra cá, mas enfim, a Lari tem sido uma alegria, assim, uma pessoa que é gostoso de acompanhar as coisas que ela tem vivido, que ela compartilha, principalmente no Close Friends e no Twitter dela. E eu queria que ela falasse um pouco, ela era uma pentecostal, enfim, mas eu vou deixar ela se apresentar antes de qualquer coisa para que a gente possa introduzir o assunto. Então, Lari, se apresente. Oi, Nana. Oi, gente. Nossa, eu queria começar dizendo que eu não tenho nem roupa pra estar aqui nesse podcast. Mas eu tô muito feliz. Eu sou fã do Anagrama. Posso dizer que eu vi o Anagrama nascer, assim, né? Ano passado, desde o primeiro episódio, eu venho acompanhando o Anagrama e tenho sido muito abençoada, né? Por tudo que o Senhor tem feito e por todo mundo que tem passado por aqui. Então, pra mim é uma honra, assim. Quando a Nana me convidou, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, por que a Nana tá me chamando se eu não sou especialista em nada? Mas eu fiquei muito feliz com o convite, né? O Anagrama é tipo aquele lugar onde a gente senta com um amigo pra pegar um cafezinho e conversar sobre o que Deus tem feito em nossas vidas, né? Exatamente. Então, nossa, tô muito feliz por poder estar aqui. Mas me apresentando, né? Eu sou a Larissa. Sou a Larissa Moreira, eu sou baiana de 22 anos, eu sou estudante de economia e esse ano eu tô tendo a alegria também de estar estudando teologia com alguns amigos do Invisible College e essa semana também começamos aqui a nossa escola de teologia na nossa igreja local, que tem sido uma bênção, e eu congrego na Assembleia de Deus e sim, eu sou pentecostal. É sobre isso. Então assim, Lara está aqui, sem contar, né, falando que ela é pentecostal, temos alguns outros amigos que são amigos em comum, que já passaram por aqui, que também são pentecostais, como o Léo e o Bel, então assim, e o próprio Júnior também, que gravou comigo sobre sexualidade, ele é da mesma igreja que o Abner, né? Então assim, gente, estamos em casa aqui, não é mesmo? Sim. Então, eu trouxe a Lari aqui pra conversar com a gente exatamente pelas coisas que ela compartilha um pouco nas redes dela, que eu acompanho e tudo mais, que é sobre ser uma mulher pentecostal que, né, vive toda a sua história na igreja pentecostal e que também estuda teologia num curso que não é pentecostal, né, Lari? Sim. Então, assim, tem toda esse drama, vamos assim dizer, né? Dando um pouco exagerado, ou não sei, né? Não sou eu que tô vivendo. Mas, enfim, esse drama dessas coisas que às vezes parecem ser divergentes, mas que na verdade não são, né? Sim. Enfim, então eu queria que a Lari contasse a história dela, tanto com a igreja dela, com a Assembleia, com o pentecostalismo, e eu tô vai enrolado mesmo a língua, que eu já falei 30 vezes nesse episódio, vai ficar tipo, eu cortando 20 vezes, eu falando pentecostalismo. Eu já devo estar falando errado. Lari, por favor, linda, conte a sua história. Então, vamos lá, né? Nossa, esse é muito significativo pra mim estar aqui hoje com você, né? Falando, assim, abertamente que eu sou uma menina pentecostal, né? Eu tava conversando com a Nana antes de começar que eu já tive uma fase da minha vida que eu não falava assim abertamente que eu sou pentecostal, assim, sabe? Eu tinha vergonha mesmo, assim, de dizer que eu era pentecostal. E isso é engraçado, né? Porque quando eu nasci, minha mãe mudou da Igreja Universal para a Assembleia de Deus, porque era a igreja que a gente tinha perto aqui da nossa casa, da nossa comunidade. E foi onde ela foi discipulada, foi onde eu cresci, foi onde eu aprendi, dei os meus primeiros passos, foi onde eu corri pelo meio da igreja e ia para a escola bíblica e fazia as liçõezinhas. Foi onde eu conheci Jesus, né? Onde eu conheci aprender a Deus e amar o Espírito Santo, foi uma igreja pentecostal. Aqui próximo da minha casa, mas chegou uma fase da minha vida quando eu comecei a mergulhar um pouco mais e me interessar por assuntos relacionados à teologia. Sabe aquele negócio chamado orgulho, né? Que a gente tem no nosso coração? Não sei, nunca tive de nada. A gente começa a aprender algumas coisas novas e aí a gente acaba querendo desprezar ou menosprezar aquilo que a gente já viveu.
e não sei se achar de alguma forma superior por estar adquirindo algum conhecimento novo. E eu passei por essa fase, assim, por estar aprendendo coisas novas relacionadas à teologia e tudo mais. Eu achava que a minha experiência pentecostal não era válida, ou que eu tinha vivido, enfim, né? Enfim, era menor do que eu estava começando a aprender agora. Mas o Espírito Santo vem trabalhando, vamos dizer assim, né? Eu posso dizer isso, que o Espírito Santo vem trabalhando e moldando a minha forma de enxergar a comunidade que eu faço parte agora, né? Uhum. E encontrar beleza em tudo que ele tem feito através de pessoas, assim, improváveis, assim, que... enfim, eu era uma criança que... É engraçado, né? Uma vez o pastor colocou uma irmã do círculo de oração, aquelas irmãzinhas do coque, do poder. Clássicas. Amo. Do poder, pra ensinar as crianças a orar. Ninguém melhor pra ensinar a criança a orar. Gente, eu vou aderir isso pra minha vida desde já. Meus filhos vão aprender a orar com essas irmãs. Com você, Larissa. Do que as irmãs do círculo de oração. Então, o pastor colocou uma irmãzinha lá do coque que a irmã era analfabeta, não sabia ler, escrever, mas sabia orar. Então, e aí a gente olhava assim pra ela, sabe? E é interessante, né? Porque eu já li alguns livros sobre oração, né? Eu já até pedi algumas recomendações pra Nanda sobre livros sobre oração. E eu já li algumas coisas sobre oração e tudo mais, mas... onde eu aprendi, a minha escola de oração é na minha comunidade, vendo... na vida de igreja todo dia. Da vida de igreja, é minha mãe que está o tempo todo com as irmãs do círculo de oração. Eu tenho uma irmã do coque em casa, né? Então não tem não tem como, gente, não tem como. Então é uma coisa muito encarnacional, assim, né? Essa vida de intimidade com Deus e de oração e tudo mais. E é engraçado porque essa irmã, ela dizia pra gente que ela não sabia ler, mas ela conseguia ler a Bíblia porque o Espírito Santo, ela dizia pra gente, né, que o Espírito Santo ensinava a ela o texto bíblico. Eu não me pergunte como que isso acontecia ou como que o Espírito Santo estava ensinando aquela irmã a ler ali. Mas eu creio nisso, eu creio que o relato dela é verdadeiro e de que o Espírito Santo estava guiando ela na leitura da palavra e conduzindo ela na oração. Então, o Espírito Santo gosta de usar pessoas improváveis mesmo para ensinar a gente que se a gente é orgulhosa como eu, a orar. Exato. A orar, né? E é isso. Quando a gente olha para o movimento pentecostal, a gente... É comum as pessoas falarem, né, que quando pergunta alguém, o que você aprendeu quando você foi de uma igreja pentecostal, ou as pessoas que ainda fazem parte do movimento pentecostal, né, as pessoas normalmente dão ênfase na oração, né? É uma característica muito forte do movimento pentecostal, muito provavelmente por causa de suas origens históricas e tudo mais, né? ênfase nessa necessidade de revestimento do Espírito para a missão e orar para que o Espírito Santo venha. E eu me lembro das minhas noites de terça-feira no fundo da igreja com os tios das crianças, e a gente não ia assistir desenhozinho lá no fundo, na salinha, né? A gente ia orar, eles colocavam a gente pra orar, falava: orem e peçam para que o Espírito Santo venha sobre vocês, né? E a gente conhecia, a gente cresceu em igreja pentecostal, a gente conhecia o Espírito Santo, assim, né? De ouvir falar, mas eles diziam: vocês precisam provar isso que vocês ouvem, né? Então, são coisas que uma vivência pentecostal de uma sensação de Deus perto, assim, do Espírito Santo agindo ali, caminhando com a gente. Então, é isso, né? E nossa, era muito bobeira de adolescente querer menosprezar
toda essa vivência de uma comunidade pentecostal por causa de um pseudo-intelectualismo racionalista, de se tentar se achar superior às outras pessoas. Eu acho que muitas vezes a gente passa por isso em crenças menores da vida, né? Tipo, não necessariamente nem sobre a vida cristã, mas às vezes, principalmente na adolescência, né? A gente quer se encaixar e se parecer com o outro, ou alguém que a gente admira, ou sei lá, porque eu aprendi sobre isso, eu quero ser igual àquilo, a isso que eu aprendi. E que equívoco, né? A gente fazer isso com, principalmente você, na onde você conheceu e cresceu conhecendo sobre o Senhor. Tipo, você se envergonhar disso, né? Mas, enfim, querendo ou não, faz parte da adolescência. Sim. Eu gosto, Nana, de enxergar, assim, a minha vivência pentecostal como uma forma de vida mesmo, sabe? Como um estilo de vida. E claro. Não apenas como falar de pentecostalismo como um conjunto de doutrinas, assim, né, de formulações teóricas para dizer o pentecostal é isso aqui, o pentecostal é quem está enquadrado nessa caixinha aqui, não, o carismático é quem está enquadrado nesse outro quadradinho aqui, o continuista, não sei o quê. Mas eu acho que o pentecostalismo é mais do que você dizer se você acredita na evidência inicial do falar em línguas ou não, sabe? Com certeza. É muito além disso. O James Smith, né? Eu comecei a ler o Pensando em Línguas, né? E aí ele fala que que a espiritualidade pentecostal é uma forma de vida realmente, né? E que o testemunho é a poesia dessa experiência pentecostal, assim, né? É por isso que o pentecostal gosta muito de testemunho. É por isso que eu tô aqui contando um monte de testemunho da minha vida. Eu amo. Um monte de testemunho, porque essa é a poesia da experiência pentecostal, é a nossa forma de viver, contando como que o Espírito Santo tem nos guiado na história de Deus, como que a gente faz parte, assim, realmente da história de Deus, sabe? E eu acho que é o Robert Menzies que vai dizer no livro Pentecostes, né, que essa história, os pentecostais encarnam mesmo as histórias da Bíblia. Por isso que pregador pentecostal normalmente é diferente. A pregação pentecostal é como se ele estivesse vivendo realmente aquilo ali dentro, sabe? E se expressa e muda o tom de voz e gesticula. E a minha mãe chegou ontem do culto de senhoras aqui e ela falando sobre como que o irmão tinha pregado, né? Contando sobre a pregação, aí ela falando, Larissa, parecia que ele estava lá, parecia que ele tinha sido transportado, né? Voltado no tempo, e parecia que ele estava ali com Abraão e Sara, porque ele estava sofrendo com quem estava sofrendo no texto, ele estava vivendo aquilo, né? Então, o pentecostal tem muito disso, de realmente viver uma vida, assim, reviver mesmo, né, as narrativas e crendo que o mesmo Espírito que fez antes é o mesmo Espírito que faz agora, é o mesmo Deus que operou antes, é o mesmo Deus que tem poder para operar agora. E é realmente uma forma de vida, né? Eu tenho um amigo, né, que ele diz que ele sempre lembra, né, que o Espírito Santo, ele tem a sua própria música. Ele sempre diz essa frase de um pastor nosso aqui, que era nosso pastor, mas infelizmente não está mais entre nós. Mas ele nos lembra, quando ele ia pregar sobre Atos 2, ele falava, né, que o Espírito Santo, ele tem a sua própria música e que os pentecostais, eles têm um jeito de levar a vida ao som no ritmo do Espírito Santo, assim, sabe? Ao som do Espírito Santo, assim. Ouvindo constantemente a voz do Espírito Santo e coisas que aparentemente pode parecer meio irracionais demais, ou ilógicas, ou improváveis mesmo, porque o Espírito Santo faz uns negócios assim que a gente fica meio, como assim, gente? Sim. Não tô entendendo isso aqui, sabe? Mas ele faz como ele quer, e às vezes escandaliza, né? De escandalizar. E aqui, quando eu falo sobre escandalizar, não tô falando de bagunça na igreja, sabe? Tô falando que às vezes o Espírito Santo
vem contra nosso raciocínio lógico, assim, e opera através de pessoas improváveis e faz coisas mais improváveis possíveis, assim. Eu acho isso muito bonito. Um jeito diferente de se viver, né? Um jeito diferente de estar levando a vida debaixo da estação de Pentecostes, assim. Eu acho muito legal isso. Assim, eu tive o meu primeiro contato próximo com toda a cultura pentecostal foi quando eu fui pra África, porque a igreja que eu cresci aqui no Brasil era uma igreja super tradicionalzinha, assim, em alguns sentidos, então nunca tinha visto ninguém orar em línguas, nunca tinha visto... Assim, orar em línguas na África é o básico, então, tipo assim, é o básico do pentecostal lá, então... É o normal. Tipo, você vai na igreja, todo mundo, tranquilo. E aí... Quando eu fui pra lá, eu tive essa primeira experiência com isso que você tá falando, assim, tipo, não é uma coisa que tipo, classifica Sim. o que é o pentecostal, mas, tipo, é real um estilo de vida. Então, quando eu tive esse choque cultural, gente, choque de cultura, que beleza. Enfim, quando eu tive esse contato, esse primeiro contato foi bem chocante, assim, pra quem nunca tinha visto nada, né? Mas foi um entendimento, assim, real disso que você tá falando, assim, não é um negócio ou outro, não é uma característica específica só, é um estilo de vida. Sim. É um estilo de vida que infelizmente, ou quer dizer, não, que felizmente discorda do preconceito que muitas pessoas têm, que você mesmo teve na sua adolescência, que não é um negócio, sei lá, super de pessoas inteligentes. Ou gente, que besteira, né? Enfim. Mas acontece. Então, quando você... Principalmente você hoje, né? Você hoje que teve tantos anos da igreja pentecostal. Eu, quando tive esse pequeno contato, já percebi que muitas das besteiras que eu ouvia eram realmente besteiras. Então, você que tá dentro, vivendo essa realidade, pode dizer isso com muita mais autonomia, né? Sim. E, assim, não, né? É difícil a gente falar de... Um pentecostalismo, né? É por isso que é difícil, assim, vamos dizer, definir o que é o pentecostal hoje. Porque é muito difícil você dizer que o pentecostalismo começou na Rua Azusa, né? Talvez de lá pra cá a gente começou a pensar, a estruturar melhor, sistematizar uma teologia pentecostal e tudo mais. Mas o que a gente faz com movimentos anteriores e experiências anteriores, com carismas, com dons espirituais? Aí alguns autores tentam chamar de proto-pentecostalismo, mas quem sou eu pra dizer, né, que o que aquilo é só um proto-pentecostalismo, uma tentativa de pentecostalismo e tudo mais. Mas é difícil, né? E é difícil também, porque talvez algumas das pessoas que estejam ouvindo a gente pare e talvez tenham uma experiência com pentecostalismo diferente da minha, né? E eu entendo muito isso. Tem muitas pessoas que passaram por igrejas que tem placa de pentecostal, que se dizem pentecostal, mas pessoas que foram machucadas por essas igrejas, pessoas que foram feridas mesmo, pessoas que, enfim, né, que presenciaram absurdos e experiências ruins com o que faziam com a palavra de Deus, com o que faziam com os dons, experiências ruins com o que faziam do Espírito Santo mesmo, de usar o Espírito Santo para seus próprios fins, enfim, né, para suas próprias vontades, satisfazer suas próprias vontades. Então, talvez algumas pessoas sejam meio decepcionadas, assim, não com o Espírito Santo, mas com o pentecostalismo em si, né? Por causa de suas experiências ruins. Inclusive, só abrindo parênteses aqui, né? Os amigos que eu conheço que se dizem sensacionistas, né? Que não acreditam na continuidade dos dons, normalmente são amigos que tiveram experiências ruins, né? Eles falam assim que não é nem porque fez um trabalho exegético dos textos sobre dons e tudo mais, mas é porque eles tiveram experiências ruins em igrejas pentecostais, né? E eu já conversei com algumas pessoas assim, algumas pessoas, até no Twitter mesmo, algumas pessoas me mandam mensagem assim pra falar sobre o que passa na igreja e tudo mais. E isso é muito triste, né? E isso é muito triste, de verdade.
Mas é muito difícil a gente tentar jogar fora todo um movimento, toda uma tradição aí, né? Se a gente poder falar assim, por causa desses excessos, por causa de igrejas que, infelizmente, têm feito um desserviço para o pentecostalismo, né? Então, não sei... Não sei se eu sou esperançosa demais, mas eu tento ser uma voz assim que tenta mostrar para as pessoas que existem coisas bonitas no pentecostalismo. Existem dificuldades muitas. Quem é de igreja pentecostal sabe o tanto de dificuldade que é. Mas existem coisas bonitas lá também. O Espírito Santo tem feito coisas boas e bonitas e tem operado milagres e maravilhas através de pessoas improváveis, através de pessoas simples, através de pessoas comuns como eu e você, né? Então... não sei se eu sou esperançosa demais, mas eu acho que a gente precisa olhar com um pouquinho de mais carinho para o movimento pentecostal e o que a gente pode aprender com ele para a nossa espiritualidade cristã evangélica. Inclusive é por isso que eu quis trazer você aqui para falar sobre isso, porque eu sei de diversas pessoas que tiveram experiências ruins com a cultura pentecostal e com igrejas que necessariamente... Tem algumas que não sei nem se dá pra chamar de igreja, né? Infelizmente a gente vê muito isso. Sim. Só que esse problema da igreja que a gente vê muito comum das pessoas fingirem usar, né? Fingir que é o Espírito Santo para seu próprio bem, não é algo exclusivo da igreja pentecostal. A gente vê muitas igrejas reformadas, ou o que é que seja, que também ferem pessoas, que também acabam pregando coisas equivocadas ou qualquer coisa nesse gênero. Então eu acho, é exatamente o que você falou, eu acho que é um grandíssimo equívoco a gente colocar, tipo, como se fosse uma barreira. Não, porque eu vivi algumas experiências ruins com essa igreja, acabou pra mim, não tem mais, não acredito na igreja pentecostal, não tem muito cabimento, assim, sabe? É isso. E assim, Nana, eu entendo que as dificuldades para a maioria das igrejas pentecostais no Brasil hoje são não somente assim teológicas, né? São anteriores a isso, né? São pré-teológicas, são estruturais mesmo, assim, sabe, Nana? De questões básicas como educação. Não tem como eu chegar em uma igreja e dizer que falar, não, vocês precisam ler, tá faltando para vocês um livro de hermenêutica, que se aquela comunidade não sabe, a maioria das pessoas ali não sabem o básico de leitura, não sabe nem o que significa hermenêutica. não sabe, não tem questões básicas. Antes da pandemia, uma amiga... Eu sou um pouco emotiva, assim, sabe? Talvez. Meu bem, você está no podcast dos Chorões. É seu momento, vai. Mas antes da pandemia, uma amiga, né, me convidou para dar um estudo na igreja dela, onde o pai dela pastoreava, né? E é engraçado, porque ela falou assim: Larissa, eu queria que você falasse um pouco para os irmãos lá, sobre a importância do estudo bíblico, né? Ela sabia que eu estava aí me engajando um pouco mais nos estudos bíblicos e tudo mais. Ela queria que eu passasse um pouco disso que eu estava vivendo para eles. Só que tem um detalhe, aí ela chegou para mim e falou: mas a maioria da nossa igreja é composta por irmãs, né? E aí quando eu cheguei lá, eu constatei isso, né? Uma igreja em uma região periférica aqui da cidade, onde a maioria da igreja é composta por mulheres negras, e ela falou que a maioria das irmãs, muitas das irmãs ali não sabiam nem ler e escrever, sabe? Não, né? Então, como que eu vou chegar lá e falar sobre a importância do estudo bíblico e chegar lá e falar: não, vocês precisam ler desse livro aqui de teologia ou coisa do tipo? Então, o pentecostalismo brasileiro, em muitas das nossas
igrejas, muitas das nossas cidades, eles têm alguns problemas estruturais que precisam ser revistos antes disso, sabe? Já passei por igreja que irmãos iam pra escola bíblica e tava todo mundo ali aprendendo, dando glória a Deus, porque o pentecostal é assim, né? Até na escola bíblica houve um ensinamento legal ali, dar glória a Deus assim, no meio da aula. E no final, a pessoa vinha falar, né, que não tinham o que comer em casa naquele dia, né, e os irmãos ali se reunirem para comprarem e abençoarem a irmã e tudo mais. E são pessoas que estão ali vivendo a igreja, são pessoas que estão em comunhão com os irmãos ali, mas que têm questões estruturais anteriores, né? Aí às vezes a gente até critica, e eu acho que tem que criticar mesmo, porque que muitas vezes nas igrejas pentecostais tem músicas triunfalistas e tudo mais, as pessoas, né, que cantam sobre vitória e tudo mais, e aqui eu não tô defendendo esse tipo de música, mas no fundo, expressa o que tá no coração daquelas pessoas, o que elas estão enfrentando, as dificuldades que elas estão enfrentando, as feridas que elas estão passando, enfim, né? E no culto elas colocam pra fora isso, elas colocam pra fora as necessidades. Eu acho que no ambiente, assim, no ambiente pentecostal, e aqui já pegando o que a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre a oração, eu acho que essa ênfase na oração tem muito disso também, né? Da gente colocar pra fora. Por exemplo, uma das coisas mais bonitas que eu acho são o círculo de oração das irmãs, porque elas chegam lá e contam, assim, tudo. Elas contam tudo que elas estão passando, elas derramam mesmo o coração, assim, elas fazem um círculozinho lá e ficam lá, ó, minutos e minutos, colocando pra fora as situações que elas estão enfrentando dentro de casa, seja com o marido, seja com os filhos, e uma vai apoiando a outra ali, não, a gente vai orar, meu Deus, e abrem campanhas específicas, e oram umas pelas outras. Então, é uma união, assim, sabe? Que é um negócio que só o Espírito Santo mesmo pode fazer, né? Nossa, não sei, às vezes eu fico assim viajando, porque e será que a gente não tem o que aprender com essas pessoas? Será que a gente não tem o que olhar e aprender com essas comunidades? Será que a gente não tem que voltar um olhar um pouco mais caridoso para essas pessoas que estão enfrentando esses tipos de lutas, para comunidades que precisam sim melhorar e aqui o grande clamor dos jovens pentecostais hoje é que as igrejas invistam em ensinos teológicos. Aqui a gente está se desdobrando e trabalhando duro para tentar organizar uma escola de teologia aqui na nossa igreja, para que mais irmãos possam aprender sobre a palavra de Deus. Mas não é só sobre isso, sabe? Não é só sobre mudar a mente das pessoas racionalmente para que eles, não, agora eu sei a doutrina correta, sabe? Mas é sobre viver a dor mesmo das pessoas, ir ao encontro das dificuldades, das feridas, assim, e caminhar junto, assim. Não sei, eu acho que é esse tipo de coisa que só é obra do Espírito Santo mesmo para nos ensinar e nos fazer perseverar. Uma coisa que eu sempre falo aqui nesse podcast, em muitos episódios, é sobre a vida comum. Sim. É sobre a vida comum. O Senhor nos trouxe para essa vida, para viver essa vida comum que Ele mesmo já nos deu. Então, quando eu paro para pensar assim, quais foram as maiores lições, sejam teológicas ou somente espirituais, que, né, não tem a ver necessariamente com o estudo da teologia, que eu tive na minha vida, vou te dizer sinceramente aqui, nenhuma dessas que realmente me marcaram foram lendo livros de hermenêutica. Você entende? Sim. Todas elas foram em experiências, ou seja, com alguém que me contou alguma história, ou que me ensinou alguma coisa, ou foi em algum culto que alguém pregou alguma coisa e aquilo me tocou profundamente. Então, é muito triste quando a gente enxerga aprendizado só
com coisas mais assim, né? Com, vamos assim dizer, com pessoas intelectualmente superiores. Sim. O que a gente considere ser intelectualmente superiores. E desvalorize essas mulheres que passam literalmente a vida delas orando. Sim. Elas gastam a vida delas orando. E de certa forma, isso, pelo menos pra mim, a meu ver, é um pouquinho de falta de reconhecimento do poder do Espírito Santo. Sim. Porque se euzinha, que não sou pentecostal, sou apenas carismática, lendo a minha Bíblia, eu sei que o Espírito Santo tá ali me conduzindo e eu orando aquilo que eu tô lendo, o Espírito Santo está me conduzindo a minha oração, por que ele não vai conduzir a oração dessas todas as mulheres que estão literalmente vivendo igreja, ali juntas, orando? Por que eu menosprezo isso? Por que eu acho que não é tão bom assim, Sim. sabe? Nossa, e sinceramente eu acho muito bonito isso de que não sei, ultimamente eu tenho aprendido o Espírito Santo mesmo tem me ensinado, né, a enxergar mais beleza na igreja, assim, né, na igreja que eu faço parte, e aqui eu não tô falando igreja ou tentando fazer uma defesa de placa de igreja ou de instituição ou coisa do tipo, mas os irmãos ali, sabe, a minha comunidade local, os irmãos que choram comigo, que oram comigo, que colocam a mão sobre a minha cabeça e oram para que o Espírito Santo me conduza nos meus estudos, que o Espírito Santo me conduza na minha missão, enfim, né, essa comunidade. E pensando sobre a beleza da igreja, e essa semana eu tava conversando com alguns amigos, né, sobre o contexto da igreja brasileira tá muito conturbado, né, e a gente acaba meio que se decepcionando com a igreja. Aí eu até falei com alguns amigos, falei, como é que eu vou falar sobre a igreja nesse contexto de igreja brasileira no podcast da Nana? Mas eu tenho... o Espírito Santo tem me ajudado a encontrar beleza em meio a tudo isso, assim, sabe? Em meio a um monte de gente imperfeita, assim, um monte de gente que erra, um monte de gente que faz coisa errada, mas que o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está ali, sabe? Sei lá, Corinto, a igreja é extremamente problemática, mas o Espírito Santo estava ali, derramando seus dons. E tá tudo bem, é isso. É sobre isso e tá tudo bem. É isso. A gente vai corrigindo uns aos outros, a gente vai aconselhando uns aos outros, mas a gente não pode abandonar a igreja, a gente não pode desistir da igreja, porque Jesus não desistiu da gente, né? A gente pós-cinza e indignos que somos, o Espírito Santo não desistiu da gente, né? Quando a gente não sabe orar, a gente não consegue orar, a gente tem um Espírito que intercede por nós, né? Então, quando o meu irmão está caído e não consegue levantar, eu preciso ser, como o corpo de Jesus, preciso ser essa mãozinha aí que estende a mão pro meu irmão e ajuda ele a levantar, porque foi isso que Jesus fez por mim, né? Como quando meu irmão tá precisando de um abraço, eu sou os braços de Jesus que vou e abraço e acolho meu irmão, porque eu fui acolhida por Jesus e pelo seu Espírito. Então, essa é a beleza da vida da igreja. E no mês passado eu terminei... eu li o livro Liturgia do Ordinário, da Tish, né? E tem um capítulo que ela fala sobre um pouco sobre o corpo de Cristo, né? Sobre a igreja e como que a gente é o corpo de Cristo. E aí tem uma parte que ela fala sobre como que igrejas carismáticas têm momentos no culto de chamada e resposta. Então, quando o pregador está lá pregando, os irmãos estão no banco respondendo glória a Deus, aleluia, e tudo mais. O irmão lá na frente diz, louvado seja o nome do Senhor. Aí o irmão lá no fundo, louvado seja Deus, amém, vaso. Sabe? E depois que eu li isso no livro dela, eu fui pro culto no domingo e fiquei prestando atenção nisso, né? A igreja em silêncio, aí um lá na frente falava glória a Deus, aí o outro lá no fundo respondia aleluia. Aí a gente, amém, tipo, sabe?
um lembrando ao outro de que nós estamos ali para louvar a Deus. Um impulsionando o outro a bendizer o nome do Senhor. Talvez eu estivesse distraída no culto, mas meu irmão me lembrou que eu estou ali para louvar a Deus, louvar o nome de Deus, e eu respondi com amém, né? Então, isso que é a comunidade, né? A gente lembrar uns aos outros de que nós estamos servindo a um Deus, né? Nós estamos ali estamos unidos pelo mesmo Espírito. E eu acho que é isso, né? Que o Espírito Santo nos une uns aos outros. Nós estamos unidos uns aos outros por causa desse Espírito. E esse Espírito faz como quer e usa quem quer e usa pessoas improváveis. Nossa, e usa pessoas improváveis. E faz coisas improváveis também, né? Quem poderia pensar lá em Azusa, negros e brancos juntos em um momento histórico-cultural onde isso não era possível, nem mesmo dentro das igrejas. E aí você tem ali negros e brancos sendo cheios do Espírito Santo, sendo inundados pelo Espírito Santo. Assim, tipo assim, as pessoas que olhavam de fora, que absurdo é esse, minha gente? Que baixaria é essa que o Espírito Santo... Não, isso aí não é Espírito Santo, não pode ser. Como assim negros e brancos juntos, sabe? Como assim mulheres pregando na igreja? Como assim? Não, isso aí não. Como assim? O Espírito Santo dá dons e talentos para mulheres pregarem também o evangelho. Como assim, né? Pessoas simples. Como assim, Larissa, né? Uma senhora analfabeta vai te ensinar a orar? Como assim, sabe? Então... É a beleza da igreja, é a beleza do que Deus faz por nós, apesar de nós, né? Mas através de nós. E é isso. Eu acho que é isso. É um corpo que, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Um corpo que bebe do mesmo Espírito, né? Nós estamos unidos nele, nós estamos bebendo do mesmo Espírito. E... Enfim, a minha oração é isso, que o Espírito Santo continue soprando onde quiser, fazendo como quiser, nos guiando, nos revestindo de poder para a missão, e que a gente possa ser vozes proféticas mesmo, né, nesse tempo, e levantar a voz e falar o que o Espírito Santo quer que a gente fale, pregar o que o Espírito quer que a gente pregue, e que a gente seja usado por ele e não se render ao sistema e não, enfim, né, que mesmo que possa escandalizar muitos, mas que a gente seja vozes proféticas e fazer o que o Espírito Santo quer que nós façamos. Amém. Eu não tenho nem o que dizer depois disso. Ai. Então é isso, amiga. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu amei te ouvir. Eu já quero, episódio 2. Por favor, venha. Parte 2. Mais testemunhos. Eu vou fazer um próximo só de histórias. Só de testemunhos. Vamos. Enfim, então é isso. Muito obrigada, amiga. Se você quiser deixar indicações de livros a respeito disso tudo que a gente falou, eu sei que você citou alguns vários aí, mas se quiser deixar, a gente bota até na descrição aqui do episódio, e deixa suas redes sociais também pro pessoal te seguir. Nossa, gente, eu amei estar aqui. Eu tava muito nervosa, né? Tava muito nervosa. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? Mas, nossa, foi muito bom. Queria agradecer, né, a Nana e aos ouvintes. Sejam pacientes comigo, gente, por favor. Amiga, foi ótimo. Não sei do que tá sendo ser paciente com você. Foi ótimo. Mas... a galera, sim, quem quiser pode me seguir no Instagram, né? Todo mês eu faço live lá com a Mari, que a gente explica o que a gente tá aprendendo lá no Inc. Compartilha com as pessoas que a gente tá aprendendo. Também, normalmente, eu tô mais ativa no Twitter, assim, quem quiser, sei lá, conversar. Eu escrevo algumas coisas no Medium também, publico alguns textos lá. Esse ano a gente começou um grupo de estudos de teologia pentecostal e desde o início do ano, a gente terminou agora em julho. E foi uma bênção e muita gente legal, assim, não só pentecostais, mas batistas e reformados também participaram com a gente das reuniões e aprendemos juntos, e foi muito legal.
A gente tá querendo voltar com esse projeto aí em 2022, se Deus quiser. Então, fiquem atentos aí. E eu acho que é isso. Passa suas arroba, amiga. Você não passou. Eu não lembro. Deixa eu abrir aqui, peraí. Eu vou botar na descrição do podcast. Vocês vão lá, eu vou marcar a Larissa nas fotos, em tudo que tiver, eu vou marcar ela e vocês acompanhem, tá bom? Tá bom. É isso, gente. E aí eu deixo algumas indicações de leituras aí pra Nana. Vou deixar com a Nana e ela coloca aí na descrição e tudo mais. Enfim, que vocês continuem perseverando e que o Espírito Santo continue guiando a vida de vocês. No culto do domingo, o pastor, um dos nossos pastores, encerrou, né, a pregação dizendo que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa esperança, né? Então a minha oração é que a gente viva com que isso seja verdade, um relacionamento profundo com esse Espírito que nos dá esperança, né? Com esse Espírito que nos proporciona vivermos agora o que a gente vai viver eternamente com Jesus, né? Amém. Essa presença gloriosa do Espírito Santo que provamos agora é uma palhinha do que está preparado, do que está por vir. E é isso. Então é isso, gente. Muito obrigada a vocês todos que nos ouviram aqui. Obrigada, Lari, de novo. E até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.